igreja pode se assentar, por favor, que Deus abençoe. Glória a Deus. Bom, a palavra nessa noite, ela vem falar um pouco com a gente. O título da palavra é Removam as cinzas do altar. Essa é a palavra que Deus tem para nos dar nessa noite, amém? Glória a Deus. E vamos lá. Eu gostaria da igreja no livro que a igreja abrisse a Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 6, na presença do Senhor nessa noite. Levítico 6. Glória a Deus. Que diz assim, olha, Levítico 6, versículo 10, diz assim: o sacerdote vestirá as suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e os colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Versículo 12: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar em nossos corações nessa noite, abrindo a nossa mente e o nosso coração e nos fortalecendo na sua presença, em nome de Jesus. O tema, quando a gente fala altar, é extremamente importante, porque ele abrange tanto o Velho Testamento quanto o Novo, do início ao fim das Escrituras. O altar representa adoração, sacrifício, entrega, comunhão com Deus, aliança e consagração. No Antigo Testamento ele aparece de forma física, e no Novo Testamento, além do aspecto espiritual, o próprio cristão passa a ser chamado a viver como um altar vivo diante do Senhor, reforçando aí a importância do altar. Então, que significado tem um altar na Bíblia? Lugar de encontro com Deus, de sacrifício, de adoração, de aliança, de oração, de entrega, consagração, restauração espiritual. Lugar onde o fogo de Deus se manifesta, lugar que aponta para Cristo. Então, altar na Bíblia, ela traz coisas importantes que a gente precisa entender. E aqui, basicamente, é dizer para a igreja: removam as cinzas do altar, que é muito importante. Bom, quando a gente fala de altar, e aí eu vou trazer um pouco do Velho Testamento aqui agora, é dizer para a igreja, era no altar que, aí para quem não sabe, o altar ele foi instituído há muitos anos atrás, e vários homens de Deus, Abraão, Noé, quando ele desce da arca, ele instaura um altar diante de Deus. Abraão instaurou um altar diante do Senhor. Elias arrumou o altar na presença, antes de clamar ao Senhor nosso Deus. Jacó coloca um altar na presença do Senhor. E fora isso, esses momentos, quando chega Moisés, Deus manda ele levantar o tabernáculo. E quem estava lá também? O tal do altar. Então, dentro da configuração daquilo que Deus espera de nós, e quando a gente olha para a Bíblia, o altar ele se torna algo importante, aonde era firmado algo diante do Senhor como presença naquele lugar, e como um momento importante aonde as pessoas que levantavam aquele altar davam graças a Deus
e também reconheciam a presença de Deus. Então, o pecado, né, no altar, a gente encontra o perdão, a adoração, o sacrifício era consumido e a presença de Deus era honrada. Então, quando a gente fala de altar nos nossos dias de hoje, muitas vezes é o que eu tenho defendido. As pessoas estão querendo servir um Deus que elas não conhecem, carregam uma Bíblia que não leem, falam de um Evangelho que não tem a palavra de Cristo. Então a gente precisa nos encontrar e realmente buscar cada vez mais conhecer o Deus que nós servimos. É o Deus de Israel, de Isaac, de Abraão, de Jacó, e é o nosso Deus. Então a gente precisa ter história, né? Contar essa história de uma maneira profunda, a ponto de compreender o contexto do altar, tanto no Velho Testamento, para que a gente consiga transferir ele para o Novo. Porque se eu não entender o Velho, o Novo muito menos. Porque o Velho Testamento traz um altar físico, e o Novo Testamento traz as nossas vidas. Então, se eu não entender o Velho que era, eu não entendo o Novo, que é Cristo Jesus. Mas Deus não apenas ensinou como oferecer um sacrifício, mas também ensinou a cuidar do altar, que é o tema dessa noite. Eu preciso remover as cinzas, porque um altar abandonado rapidamente se torna apenas uma estrutura vazia. Da mesma forma, uma vida sem manutenção espiritual perde sua sensibilidade da voz de Deus. Imagina lá, você montou um altar, imagina esse altar, se não der uma manutenção dele, ao longo do tempo ele se perde. Imagina se eu queimo alguma coisa em cima deste altar aqui, e eu não dou a manutenção dele, vai chegar um tempo que eu vou me perder nele aqui, de tantas coisas, tanta cinza, tanta sujeira. Então eu preciso me preparar espiritualmente diante do Senhor. E aqui essa palavra nessa noite vai trazer justamente esse ensinamento que é importante. O sacrifício a Deus no Velho Testamento, ele precisava ser preparado e tinha critérios para isso. Lembrando que Deus não aceita qualquer coisa. É essa a preocupação. Quando o pastor Manfrini fala assim, olha, Deus não escuta música. O que o pastor está querendo dizer? Que Deus vai além do barulho. Deus está preocupado com alguém que canta bem, que prega maravilhosamente bem, encanta os homens. Não, Deus está preocupado com o que está dentro do homem. O exterior é a consequência de um esforço físico e muitas das vezes um dom adquirido. Tem pessoas que sabem falar, tem outras que não. Tem pessoas que sabem cantar maravilhosamente bem, outras não. Mas o adorador não se distingue em ser bem visto aos olhos dos homens. Se distingue diante do Senhor daquele que dobra o seu coração na presença de Deus. Para adorar a Deus eu não preciso saber cantar, eu preciso saber adorar. Para pregar eu não preciso saber pregar a palavra do Senhor, eu preciso viver um testemunho genuíno da palavra do Senhor. Se eu tiver um testemunho genuíno da palavra de Deus, eu estou pregando a palavra do Senhor. Outros vieram com os dons de oratória, outros não, outros dons para cantar e outros não. Mas a questão é uma linha que corta bem no meio e define a adoração a Deus ou não, estar puro perante o Senhor ou não, preparar o sacrifício de forma correta ou não. Essa é a questão que o pastor aborda. E aqui eu não estou contra quem prepara uma boa palavra, quem prepara para tocar, para cantar. Não é essa a questão que está em jogo. A questão é, será que eu estou entregando o meu coração realmente de forma agradável a Deus? Essa é a questão. Então o sacrifício precisa ser preparado antes. Porque a gente entender que Deus aceita qualquer coisa, meu irmão, você não está lendo a Bíblia não, porque não é assim. Desde o Velho Testamento, Deus vem trazendo uma configuração, glória a Deus, de como adorá-lo, de como servi-lo, de como agradar, que a gente precisa seguir isso. Então, antes do fogo vir no altar, havia preparação. Antes da aceitação de Deus, havia uma entrega antes.
E aí quando a gente coloca, por exemplo, a vida de Abraão, em Gênesis 15, 9 e 10, diz assim: e disse: toma-me uma novilha de 3 anos. Isso Deus falando com Abraão. Toma-me uma novilha de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. Isso foi o pedido de Deus, no sacrifício de Abraão. Glória a Deus. Esse foi o jeito. Será que se Abraão pegasse uma de 4 anos ou de 2, agradaria o Senhor? Sendo que ele pediu de 3? Saber entender o que Deus quer é importante, porque Deus era enfático em falar. Ele falava com os profetas, com os homens de Deus. Eles vinham, preparavam essa oferta perante o Senhor e logo apresentavam diante do Senhor. E trouxe-lhe todos estes e partiu ao meio. Abraão preparou cuidadosamente aquilo que Deus havia pedido para o holocausto, para o sacrifício. Então preste bastante atenção. Quando a gente fala de remover as cinzas do altar, antes da cinza vem algo importante que eu quero dizer para a igreja nessa noite. Não existe altar sem entrega. Então preciso da entrega. Não existe comunhão sem renúncia. Preciso renunciar. Não existe uma vida espiritual saudável sem separação da presença de Deus. Então preste bastante atenção. Antes do fogo vir, aquele fogo de Deus deve ter uma preparação. Não dá para entrar de qualquer jeito. Que eu falo constantemente com a igreja também, é que não dá para chegar diante de Deus de qualquer jeito, como se eu estivesse chegando diante de qualquer pessoa, menosprezando a grandeza de Deus. A gente não chega de qualquer jeito em qualquer pessoa. Vai chegar de qualquer jeito numa autoridade policial, e daí vai. O que acontece? Onde é que você vai parar? Não é assim que funciona. Vai chegar de qualquer jeito diante de um professor, vai chegar de qualquer jeito aí diante de um médico, de qualquer autoridade, qualquer pessoa. Na sua posição de servir, se você receber alguém de qualquer jeito ali, falando de forma áspera, arrogante, ali você vai bloquear na hora, você vai travar na hora. Para tanto, Deus diz que rejeita os soberbos. Então a soberba está muito ligada à forma como eu entro diante de Deus, muitas vezes, sem entender quem é Deus. Quem sou eu? Eu sou vaso, sou barro, e o Deus Todo-Poderoso. Olha que diferença, que não dá nem para comparar. Então essa chegada diante do Senhor, esse ouvir Deus e fazer conforme Deus quer, é muito importante, porque a questão de servir a Deus está nos detalhes, no detalhe de ouvir, entender e praticar a palavra do Senhor. Tal forma que quando eu olho para as Escrituras, quando eu olho para a palavra, e aí vem o tripé da fé que eu ressalto muito com os irmãos, o que adora, o que lê a Bíblia, o que jejuma e que consagra o Senhor, quando eu falo do tripé da fé, é aquele que busca no conhecimento da palavra, aquele que adora o Senhor e aquele que consagra a Deus. Quando eu falo isso para a igreja, eu estou falando: olha, se separe para Deus. Não é assim de qualquer jeito. Se fosse assim, não precisava da Bíblia. Cada um criaria o seu Deus e seguiria. E é o que eu estou defendendo cada vez mais, o evangelho sem Cristo. Cada um está pegando ali uma partezinha e seguindo a sua vida, ignorando toda a Escritura, toda a palavra do Senhor. Quem é o seu Deus? Elas não conhecem o Deus que elas estão servindo. E se não conhecem, não conseguem ouvir a voz de forma correta. De tal maneira, também não conseguem executar também de forma biblicamente falando. Qualquer coisa serve, porque não tem a regra. O sacrifício, ele precisa ser protegido. Então, além de eu preparar o sacrifício no altar, eu preciso proteger o sacrifício. E aí eu quero dar uma ressalva aqui. Em Gênesis 15, 11 diz assim: olha, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Abraão havia obedecido a Deus e já havia preparado o sacrifício, mas agora ele precisava proteger o sacrifício. O que aconteceu?
Abraão ouve a voz de Deus para poder fazer o sacrifício, prepara o altar, prepara o holocausto, e naquele momento, aparentemente, Deus demora a responder na concepção humana, e Abraão fica esperando. Só que as aves do céu queriam comer o sacrifício que ele tinha preparado para Deus. Deus ainda não tinha consumido o sacrifício, e Abraão tinha que proteger o sacrifício. Vai embora, esse sacrifício que é do Senhor, não vai comer não. E ele tinha que ficar vigilante naquele momento. E eu posso dizer para a igreja, aí nesse mesmo capítulo de Gênesis 15, um pouco mais embaixo, vai dizer que mais tarde, um pouco mais tarde, o Senhor Deus vem e fala com ele e queima aquele holocausto, tendo por aceito. Deus aceitou aquela oferta, aquele sacrifício perante o altar que Abraão tinha colocado diante de Deus. A questão espiritual é dizer para a igreja: há momentos em que o inimigo não consegue impedir o crente de construir um altar. Muitas vezes nós construímos um altar, é a nossa vida diante do Senhor, mas ele impede as pessoas de sacrificar o Senhor. Tira a oferta do altar. E aí o que seria a oferta? Ele rouba a oferta. A pessoa não ora, não tem comunhão, não tem santidade, não adora. Então a pessoa prepara o altar para a vida do Senhor, vai para a igreja, volta para a igreja, mas não consegue buscar o Senhor. Está preparando um altar, vem o inimigo e tira dele ou dela a oportunidade de estar diante do Senhor. Não é a falta do altar nessa ocasião, é a falta da vigilância. Em Mateus 26, 41, coloca assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aquilo que eu falo muitas das vezes com a igreja, ao longo do tempo, dizendo assim: olha, realmente, conforme diz a Bíblia, e eu creio nela, o inimigo anda ao derredor querendo tragar a quem possa, buscando a tragar a quem possa, porque ao anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que o tem livre de todo mal. Glória a Deus. A única coisa que sobra para o inimigo diante de nós, ele não pode tocar na tua vida sem a presença de Deus, sem a permissão de Deus, não pode. Então, o que ele faz? A tentação. Ele, muitas das vezes, ele não tem poder para roubar de você e tomar de você, mas pode te convencer a entregar. E tem muitas pessoas entregando o seu momento, que seria de oração, de comunhão, santidade, adoração para o nosso adversário, convencido de que não precisa fazer isso na presença de Deus. Não é a falta de altar, mas também o fogo não queima, porque aquela oferta que era para ser apresentada, como diz a palavra, nossos corpos como sacrifícios vivos diante do Senhor, não acontece. E aonde tem muita frustração, muitos nomes, muitas pessoas chamadas de cristão sem Cristo, glória a Deus, muitos altares sem fogo, sem manutenção, sem vida apropriada diante do Senhor. Então a gente precisa ter realmente a vigilância. O inimigo realmente ele não tem poder para tomar, mas tem autonomia de convencimento para fazer você entregar. Eva é um exemplo disso. Amém? Glória a Deus. Então a gente precisa, o cristão ele precisa ter uma vigilância na sua vida fora do comum. Realmente ele tem que querer buscar o Senhor de todo o seu coração. E aí eu venho colocar para chegar dentro da onde eu quero, no ponto central, e a gente está falando de altar e sacrifício. Nem todo sacrifício agrada a Deus. Então tem detalhes. O nosso Deus, ele deixou a palavra dele com detalhes, e que a gente precisa entender os detalhes para poder aplicar na nossa vida. E aí eu volto para dizer para a igreja: como a gente vai servir um Deus que a gente não conhece? Como que você vai servir um Senhor se você não conhece as regras desse Senhor? Como é que você vai para um local se você não conhecer as regras? Amém? Então o primeiro ponto é entender realmente. É a mesma coisa de pegar eu, pastor Manfrim, para fazer um bolo. Se eu não olhar uma receita, eu não vou saber fazer. Eu preciso fazer. Não é só virar as coisas lá e falar: virou um bolo. Não, vai virar alguma coisa. O bolo não sei.
Então, é isso, é básico. Então, nem todo sacrifício agrada ao Senhor. Aqui nessa noite eu estou dizendo que o sacrifício é importante, o altar é importante, mas agradar a Deus sobressai tudo isso. Aqui a gente entra num ponto forte, porque as cinzas do altar eram resultados de um sacrifício aceito. As cinzas do altar eram resultado de um sacrifício aceito. Depois eu vou entrar nesse detalhe. Mas nem toda oferta produz cinzas diante de Deus. E aí eu quero trazer dois exemplos importantes para a gente enquadrar aqui. Gênesis 4, do 4 ao 5. E agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou o Senhor. Está vendo o alerta? Então não é só colocar diante de Deus que Deus vai aceitar qualquer coisa. 1 Samuel 15, 22 está dizendo assim: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, ouvir, o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Saul queria oferecer sacrifícios a Deus e desagradou o Senhor. Então não é só colocar no altar e sair sacrificando de qualquer forma. Eu ainda estou no Velho Testamento, eu vou trazer um pouco do Novo. Mas se eu não pegar o conceito do Velho Testamento, eu não vou entender nem o Novo. Porque do Velho a gente faz de coisas que a gente via, do Novo não. Então é o conceito. Amém? Não podemos oferecer a Deus aquilo que Ele não pediu. Olha só, não podemos viver em desobediência esperando que nossas práticas religiosas resolvam o problema diante de Deus. Então são questões minuciosas que a gente precisa entrar no detalhe. Eu preciso me preocupar se na hora que eu entro diante do Senhor eu estou agradando ao Senhor. Eu preciso me preocupar se na hora que eu estou orando ao Senhor meu coração está soberbo ou não. Se eu estou vivendo uma vida pecaminosa e muitas das vezes esquecendo do Deus que quer da sua igreja a santidade diante da sua palavra. Então muitas das vezes a gente começa a falar assim: mas por que não acontecem tantos milagres como antes? Será o que tem mudado na nossa geração? Será o que tem mudado no nosso meio? As cinzas eram a prova de que houve uma aceitação diante de Deus. Em Levíticos, olha o interessante, em Levíticos 6:10 diz assim: o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Aí retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e a colocará ao lado. Na mesma passagem ele vai dizer assim para a gente que ele tira as cinzas com uma roupa, ele troca de roupa, pega aquela cinza, sai fora do arraial, a um lugar purificado ali, limpo, para derramar a cinza. Então a roupa de oferecer um sacrifício era uma, de tirar as cinzas, ele teria que trocar de roupa para poder tirar as cinzas para fora do arraial. As cinzas não é um sinal de impurezas, até porque o sacrifício foi aceito perante o Senhor nessa ocasião. Então a cinza não é algo de impureza, ela foi aceita diante do Senhor. Em Levíticos 10, as cinzas não eram sujeira, as cinzas não eram impureza, as cinzas eram uma evidência de que todas as vezes que a gente via cinza no altar, que houve entrega, que houve fogo, que houve aceitação. Mas por que eu tenho que remover as cinzas do altar? Se havia cinzas, havia um sacrifício que Deus havia recebido. Então a maior preocupação que nós como igreja do Senhor, do século 21, quando eu olho para a palavra do Senhor, ressalto que nós estamos produzindo em larga escala. O Evangelho está sendo pregado para todo mundo hoje. Mas quanto à qualidade, como que está o meu e o seu coração na presença do Senhor? Como está a minha e a sua vida como indivíduo que entrega um sacrifício ao Senhor? As obras
não substituem uma vida genuína diante do Senhor, uma vida íntegra perante o Senhor. Tem muitas pessoas vivendo em pecado e fazendo a obra de Deus. Tem muitas pessoas lembrando que o pecado ele não tira a palavra da pessoa. A pessoa continua lembrando que Jesus morreu por ela. A pessoa continua lembrando que Jesus vai voltar para buscar a igreja. Se você perguntar para um desviado, para alguém, até mesmo que está na igreja do Senhor e que está desviado dentro da casa de Deus, perguntar para ela da Bíblia, ela sabe a Bíblia. Então o pecado ele não tira o conhecimento da palavra, ele tira o temor, aquilo que faz obedecer a palavra. Porque o inimigo entra infiltrado muitas vezes falando que não tem problema, só corre o risco de morrer sem Jesus ou de Jesus voltar e ficar. Então a gente precisa prestar atenção. Então as cinzas não é algo impuro, é algo que, no caso da aceitação de Deus, houve entrega a fogo e aceitação. Experiências que nós tivemos ontem. Então, por exemplo, se você buscou muito a Deus, colocou a tua vida no altar, teve experiências maravilhosas diante do Senhor, foi renovado, a sua vida foi consumida diante do Senhor, ele teve fogo da parte de Deus, teve presença da parte do Senhor e consumiu. A questão hoje é que eu preciso remover essa cinza, e essa cinza não é questão de impureza, ela vai servir sim muitas das vezes para lembrar de tudo aquilo que Deus fez, lembrando de tudo aquilo que Deus manifestou sobre a nossa vida, que muitos momentos que oramos a Ele, que clamamos a Ele, que estivemos em Sua presença, Ele aceitou as nossas vidas e derramou o seu poder sobre nós. Mas, amada igreja do Senhor, eu quero dizer para a igreja do Senhor nessa noite que as cinzas, elas precisam ser removidas diariamente. E aí eu posso dizer algo secular que diz assim: águas passadas não movem moinho. Quando a gente traz para a palavra do Senhor, eu preciso sim remover as cinzas do meu altar. Aquilo que eu fiz ontem na presença do Senhor foi ontem. Hoje eu preciso mais uma vez me dedicar como igual ou melhor do que ontem. Isso é servir um Deus vivo. Quem vive de passado é museu. Nós não somos museu, nós somos seres viventes na presença do Senhor. Estamos aqui para falar de uma história, mas viver algo sobrenatural de Deus daqui para frente. Somos testemunhas vivas do Deus vivo de Israel. E tem muitas pessoas que têm o altar, que estão na igreja, que estão na presença do Senhor, mas não se renovam mais diante do Senhor. Não deixaram de ser crente, mas deixaram de receber a novidade do Senhor sobre a sua vida. Deixaram de testemunhar o Deus que é vivo todos os dias e que todos os dias pode renovar a sua vida. E aí é que a missionária Sabrina, minha testemunha, eu acredito que os irmãos também, ao longo dos anos, uma coisa que eu mais peço a Deus é assim: fizemos algo hoje, amanhã tem que ser novo. Fazíamos cartazes, bonitos, para tal período, acabou o cartaz, tirou. Deus é Deus do novo, de novo, mais uma vez, porque eu não posso ficar vivendo do passado que Deus fez. Não, mas Deus fez, ficou tão bonito, mas amanhã Ele vai fazer um melhor ainda. É nessa linha que eu fico eliminando tudo que eu tenho do passado. Eu vou eliminando, eu quero um presente. E isso eu estou dizendo para a igreja com um testemunho ancorado de 25 anos, batendo na mesma tecla. Os louvores, a gente quer muito ser renovado, buscando renovo. E quando a gente não vai buscando renovo, a cinza vai ficando, vai acumulando, vai ficando a mesma coisa. E aí é dizer para a igreja: irmãos, hoje é noite do Senhor, limpar as cinzas do nosso altar, de viver coisas novas, de viver um renovo do Senhor. Hoje nós estamos vivendo uma geração que eu vejo o altar, vejo cinza, mas não vejo o avivamento na íntegra. E aí contando o que seria o avivamento? Seria poder de Deus sendo manifesto para que todos possam vir. Eu quero ver isso mais. Não é só do passado. Porque no passado acontecia, no passado se via, no passado era, antes acontecia, e hoje? É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E muitas das vezes nós estamos vivendo com um altar cheio de cinza, olhando só para trás daquilo que Deus consumiu na nossa vida,
daquilo que Deus um dia se agradou. E eu quero dizer para os pregadores, eu quero dizer para aqueles que louvam o Senhor, para aqueles que evangelizam, para aqueles que fazem a obra, é dia e tempo de falar do amor de Cristo. Nós estamos em tempo de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho de Cristo todos os dias da nossa vida. Esse Deus está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A geração está mudando a maneira de ver, muitas vezes não conhecendo o Deus que tem servido. Então, Levítico 6,11 diz assim: e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Por que remover a cinza? Porque o altar precisa estar disponível continuamente. Sabe o que é estar disponível continuamente? Eu lembro da missionária sabendo fazer aqueles cartazes bonitos. E aí uma vez eu falei para ela: missionária, a gente precisa do novo. Ela falou: nossa, mas está tão bonito. E realmente estava. Todo mundo passava na porta, tinha um biômetro e falava: não, a gente precisa de algo novo de Deus. O estar disponível, nada mais, nada menos, é se desprender do que foi, achando que nunca mais terá algo maior. Limpou e falou: Deus, do mesmo jeito que eu acreditei no Senhor que era capaz de me abençoar naquela data, o Senhor é capaz de me abençoar na data de hoje de novo. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, só que precisamos da mesma fé renovada, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É um grande erro a gente achar que a nossa força acabou. Não acabou, é só o início. A gente precisa diariamente dizer: Deus, eu quero algo novo do Senhor, eu quero viver algo novo diante do Senhor. E a gente brota. Já viu o feijãozinho na escolinha? Eu não sei se ainda faz isso, faz mais não. Quando eu era pequeno, não lembro a idade, a professora mandou a gente plantar um feijãozinho ou dentro de uma caixinha fechada com um furo. O abençoado do feijão não é que saiu pelo buraquinho pequenininho? Não é? Irmãos, é o renovo de Deus, segue a luz. O mundo pode estar desacreditado, mas a igreja do Senhor tem a luz de Cristo sobre a sua vida. Somos frutos de Deus nessa terra. O Evangelho de Cristo nos alcançou de uma tal forma que nós podemos levar e entregar a chama acesa para a próxima geração. Eu falei: meu Deus, quero entregar a chama acesa para a próxima geração, mas a minha tem que estar avivada, a minha tem que pegar fogo, a minha tem que desejar o céu, a minha tem que ver algo extraordinário da parte do Senhor. E é buscar, e quando você está buscando, as pessoas não entendem que você está buscando. Por que você tem que ir hoje? Você foi hoje, hoje é novo, ontem já foi, a palavra de Deus foi ontem. Hoje é uma nova. Você falasse: como é que você tem palavra todo dia? Todo dia eu estou buscando, todo dia eu estou mergulhando. Eu lembro que quando eu era pequeno, aí eu não vou lembrar bem a idade, lá para os 10, não vou lembrar, entre 8, 9 e 10 anos, meu pai levava a gente no clube, e eu lembro, uma coisa que eu não esqueço, e aí principalmente quando firmou a palavra no meu coração, é que eu não esqueci mesmo. Um que era o momento com o meu pai, meus pais, minha família, glória a Deus, e o outro que era o momento que eu alinquei a palavra. Era assim: sempre pular na piscina, a gente chegava de manhã, não parece que nunca tinha havido água na vida, né? Igual os doidos correndo assim, parece um furacão. Até a porta do carro a gente saía correndo, até a turminha. Bom, contextualizando para a igreja, a gente saía correndo, na hora que chegava perto da piscina, a gente parava e olhava. A pessoa tem que olhar os pulsos, olha os pulsos, olha a nuca, e depois pula. Na presença de Deus não pode ser assim não, meu irmão. Não tem negócio aí de vou entrar devagarzinho na presença de Deus. Não entrou. Não entrou. Se você ouvir alguém falar: estou entrando devagar, não está entrando. Ele acha que está. Porque quando ele mergulha, Deus toma pela sua vida. Quando você mergulha, você quer ir mais fundo na presença do Senhor. Tem gente, como diz a palavra, né, vai andando nos tornozelos, depois nos joelhos, e ele vai na cintura. Não, meu irmão, é Deus. Se você duvidar de Deus, você não acredita em mais nada nessa vida. Se Deus não for autossuficiente para a sua vida, para que você mergulhe e descanse nele, mais nada vai te abastecer, mais nada vai te suprir, mais nada vai ser tão fidedigno quanto Deus para te guardar nessa vida. Então eu aconselho para a igreja: mergulhe na presença de Deus.
Nada de ficar molhando o tornozelo, né? Molhar a nuca. Não, vamos ver se é bom. Meu irmão, não é Deus. Jesus está voltando para buscar. Você está esperando para amanhã o quê? Se a gente nem sabe se vai existir o amanhã, é hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor na sua vida. Hoje é o dia de você fazer a obra do Senhor. Hoje é o dia de você orar a Deus. É hoje que é o dia que você vai jejuar o Senhor, é hoje que você vai ler a Bíblia, é hoje que você vai pregar o Evangelho para todos os seus parentes, para as pessoas da sua casa, é hoje que eu tenho que renovar o meu coração na presença do Senhor e falar: Deus, eu te quero, é hoje. Glória a Deus. E amanhã, eu vou fazer tudo de novo, e com mais intensidade, com mais destreza, com mais rapidez. E aí dizer para a igreja: tem que tirar assim do altar. Quando eu olho para a palavra, peguei uma sequência aí de quase um mês gravando a palavra de manhã, de tarde, de noite. Falei: Deus, me dá de novo. Eu ia lá: Deus, me dá. Deus, eu quero mais, me dá. Deus, renova minha vida. Eu fico falando com Deus: o que o Senhor quer falar comigo, Senhor? O que o Senhor quer falar comigo? Mas depois eu passar para a igreja, o Senhor fala comigo e eu vou postar lá. Fala comigo, para mim. Eu preciso ir para o céu, irmão, com os irmãos. E está lá para todo mundo ver o que Deus falou comigo. Mas aí Deus está falando com alguém, com o outro. Tem recebido várias mensagens de Deus falando, né, das pessoas falando: Deus falou comigo, glória a Deus. E Deus falou comigo também. Não faz sentido fazer para o outro, faz sentido fazer para mim. Porque o Evangelho é meu, o Evangelho é seu. Quando o véu se rasga de alto a baixo, eu passo a ter responsabilidade direta diante do Senhor. A salvação é individual, totalmente individual. Então, viva o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Tenha aquela experiência de falar assim: Deus, eu quero viver o Deus vivo. Eu quero viver o Deus da palavra do Senhor. Eu quero viver o Deus que está descrito nessa Bíblia aqui, ó. Eu quero andar diante da presença do Senhor, que as pessoas vejam o Deus eterno sobre a minha vida, mas diariamente você precisa limpar esse altar seu e falar: Deus, eu estou pronto para o novo, estou pronto para o renovo. Aí eu venho para dizer para a igreja: mesmo em dias nublados, o sol continua lá, não é assim? Mesmo em dias difíceis para a gente, o Senhor está presente em todos eles. Deus não se afasta de nós. Então eu preciso ter algo, só que eu preciso entender para poder fazer. E a minha preocupação é dizer para a igreja: as cinzas, elas traziam algo importante. Não é para a gente ignorar o passado, mas é para dizer para o altar: eu quero mais cinzas, eu quero mais. Eu não posso deixar um evangelho e viver só de contar histórias. As histórias são importantes, mas o que eu digo para a igreja é falar assim para os irmãos assim: olha, eu não quero viver contando história dos outros, não. O que eu mais digo, que eu vim dizendo aos anos, ela vai lembrar, não sei se vocês vão lembrar. É muito bom ouvir testemunha. O missionário contou aqui, mas contar, meu irmão, é coisa gostosa demais da conta. É muito bom ouvir testemunho, mas eu quero viver diante de Deus os meus testemunhos também. Entende? A perspectiva de estar do lado de fora e estar do lado de dentro, de mergulhar, de ficar só olhando aquele mar, aquele imensidão, você fala assim: eu vou entrar ou não entro? Eu te convido, entre, mergulhe e comece a falar com Deus: Deus, eu não sou melhor que ninguém que está aqui e nem dos que estão nos assistindo, mas também não sou pior. Somos filhos de Deus, somos servos do Senhor. A mesma graça que Deus pode derramar para um indivíduo, pode derramar para você também. Mas a questão é: eu quero, você quer, você deseja, você está tirando fielmente a cinza do altar e falando: Deus, eu estou aqui de novo. Abraão é um exemplo clássico de que ele limpou o altar, edificou o altar, colocou a oferta, e Deus não foi na hora que ele quis. Não foi na hora dele. Aí veio as aves do céu, veio a tentação, e falou: não, Deus vai vir, em algum momento Deus vai vir. E assim, se coloque disponível para Deus e fala: Deus, no seu momento eu estou pronto, eu estou aqui. É assim, meu irmão. Às vezes a gente está esperando coisas grandes para fazer. Eu estou fazendo tudo que eu posso, e todas as vezes que eu estou pregando a palavra do Senhor, a maioria das vezes, não todas, eu estou pregando, cantando, irmãos, eu vejo uma igreja imensa, gigante, com um monte de gente.
consegui recriar na inteligência artificial aquilo que eu vejo. Eu fui escrever lá e ela é aquilo que eu vejo. Mas se eu vou chegar lá, eu não sei, não. Eu só quero estar pronto hoje. Isso é coisa de Deus. Eu só quero estar pronto hoje. Eu quero fazer tudo hoje. Hoje eu quero estar disponível. Eu não quero esperar chegar um amanhã para falar que eu estou pronto. Não, faça hoje. Eu vou lá, limpo a cinza. Senhor, o que é para fazer hoje? É isso, então vamos fazer. Coloco o holocausto e falo: Senhor, recebe a minha vida diante do seu altar. E vamos embora fazer a obra de Deus. Assim, vamos embora. Que Deus abençoe, que você possa ser tocado nessa noite a remover as cinzas do altar. Porque quando Deus consome as cinzas, significa algo importante para as nossas vidas, que Deus quer que você coloque novas ofertas diante do Senhor, a sua vida, disponibilidade. Porque quando você vai orar, você disponibiliza um tempo. Quando você vai ler a Bíblia, você disponibiliza um tempo. Quando você vai louvar o Senhor, você vai disponibilizar um tempo. Você vai buscar a Deus, você vai disponibilizar um tempo. Quando você vai separar o seu momento para a obra de Deus, você vai disponibilizar mais um momento. Você está falando: Deus, esse espaço da minha vida é para o Senhor. Um dia, quando eu estava, aí eu já estava mais grande, eu não lembro a idade não, mas estava novo. Eu lembro que teve um contraste teológico entre eu e um coleguinha de trabalho. Eu era novo ainda. E eu aprendi, quando eu li na palavra do Senhor, que os 12 talentos, a minha vida é para servir o Senhor. E ele tinha aprendido que as pernas e os 12 talentos dele eram para ele viver a vida dele. Eu falei: nós estamos indo por um caminho muito diferente. Nasci para servir a Deus, para servir o Senhor. E aqueles que nasceram para servir ao Senhor estão servindo ao Senhor. Estão removendo a cinza e vivendo diariamente coisas maravilhosas diante de Deus. Cuidado com o evangelho sem Cristo. Evangelho sem palavra de Deus, um evangelho que está pegando migalhas, versículos, né? Aquelas caixinhas de versículos, né? Só tem versículo abençoado lá. Não tem versículo falando lá que você tem que morrer por amor a Cristo. Cadê o versículo que você tem que morrer por amor a Cristo? Tem que ter. É uma promessa também, ué. Se a gente entender que nós precisamos viver a nossa vida, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, a gente está vivendo um evangelho totalmente na contramão, onde um evangelho que dá coisas, um evangelho que satisfaz o ego do homem para ele ficar aqui mesmo, cuidando do tesouro dele, porque aonde está o teu coração, estará o teu tesouro. Onde estará o seu tesouro, estará também o seu coração. Então a gente precisa tomar muito cuidado e viver um evangelho verdadeiro no nosso coração. E sem se preocupar com o outro, só mergulhe, irmão, que Deus vai te honrar. O fogo não podia se apagar. Detalhe importante. Então, tem muita gente que tem um altar verdadeiramente, mantém a cinza e não tem fogo santo. O fogo santo, ele vai simbolizar para a gente um renovo. Olha, Levítico 6, 12, 13 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Enquanto as cinzas eram removidas, lenha nova deveria ser colocado a cada manhã, indicando um preparo para um novo sacrifício diante de Deus. A nova adoração deveria ser apresentada. A maior tragédia espiritual que as pessoas podem viver diante de Deus é não ter cinzas, porque logicamente não teve sacrifício. E a gente pode entender que se não teve um sacrifício, não pode ter fogo. Então a gente vai viver com uma determinada quantidade de pessoas que sabem de Deus, têm o altar de Deus, mas não vivem na presença de Deus diariamente. E aí a gente não pode ser pego nessa situação. Não ter cinzas é um problema. Não ter condição de ter um fogo novo é um problema. As pessoas que ainda têm lembrança daquilo que Deus fez, mas já não possuem intimidade com Ele. O nosso Deus, Ele traz uma característica diferente. Eu preciso estar vivo diariamente na presença do Senhor. O nosso Deus requer isso de nós, estar vivos perante Ele diariamente. Os mortos não louvam ao Senhor, conforme diz o livro de Salmos. Quando a gente fala, por exemplo,
o fogo não podia apagar. Quando a gente entra em Levítico 6, 12, 13, o fogo está sobre o altar e arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levíticos está dizendo para a gente como era a questão, a importância do altar, estar sempre preparado para receber o novo sacrifício. Lembrando que o sacrifício não é aquilo que você quer entregar, é aquilo que Deus quer receber. Era diferente. Então a lógica básica é a gente ter um choque dentro de nós e dizer assim: peraí, o sacrifício que eu oferto a Deus não é simplesmente aquilo que eu quero entregar, mas é simplesmente aquilo que Ele quer que eu entregue diante dele. Enquanto as cinzas eram removidas, nova lenha era colocada, novo sacrifício era apresentado, nova adoração era apresentada, e assim Deus fazia um milagre sobre a nossa vida. No Novo Testamento, nós somos o sacrifício. Olha que interessante. No Novo Testamento a gente é o altar e a gente é o sacrifício. Em Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí, quando ele fala culto racional, me chama muito a atenção, ligado? Quando a gente fala sobre o culto racional, eu entendo juntamente com a igreja que o culto ele precisa ser um culto com inteligência, com raciocínio, com a praticidade de saber aquilo que eu estou fazendo. É onde eu falei muitas vezes para a igreja assim: eu vou ao culto para cultuar, eu vou ao culto para prestar o meu culto a Deus. E se a gente não presta atenção, a gente vai ao culto para receber do culto. Aí eu não cultuo muitas das vezes. Se eu não for com a cabeça de cultuar, eu vou para ser servido e não para servir. E a preocupação é que quando eu não percebo que eu preciso ir para cultuar, eu não me preparo para tal. Essa é a preocupação básica. Amém? Glória a Deus. Então eu preciso me preparar. Vocês lembram que no Velho Testamento havia toda uma preparação para se oferecer um sacrifício a Deus? Deus falava o que Ele queria, como seria, e assim era feito, e Deus vinha com uma aceitação e aceitava aquela oferta. Temos dois casos explícitos na Bíblia que Deus não aceitou: o de Caim, então não é só oferecer, e o de Saul, então não é só oferecer, Deus rejeita também. Então Deus tem a sua forma de agir ao nosso coração. E aí em Romanos 12 ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. De tal forma que em outra passagem ele vai dizer: sem santidade ninguém verá a Deus. Então, como, pois, eu posso ofertar qualquer coisa diante do Senhor, estando com uma vida de qualquer jeito diante do Senhor, entrando diante de um Deus que é santo, de forma totalmente equivocada? Porque às vezes quando a gente coloca, por exemplo, e aí a gente precisa tomar um cuidado e impor limites corretos, quando a gente fala que Deus é o nosso Pai, muitas vezes a gente traz isso para o humano, e de fato Deus é o nosso Pai, mas Ele não é humano, Ele é Deus. E aí eu posso pegar Jesus 100% Deus, 100% homem, mas a forma de tratativa é diferente de um Deus humano, de um ser humano e de um Deus todo-poderoso. Ele é meu Pai, mas eu tenho que tratar Ele como Deus. Amém? E se eu quebrar isso, muitas vezes eu vou estar fazendo coisas que muitas das vezes está desagradando ao nosso Deus. Hoje nós não trazemos os cordeiros, não trazemos novilhos, mas apresentamos nossa vida diante de Deus, e aí vem obediência, santidade e devoção. Para obedecer, eu preciso conhecer as regras, eu vou chamar de regras, eu tenho que conhecer a palavra. Para viver em santidade, eu preciso entender o que é impuro, o que é pecado.
E para entender a questão de viver uma vida devota ao Senhor, eu preciso saber quem é o meu Senhor. Qual que é o problema muitas das vezes hoje? Hoje a gente vê um evangelho sem Cristo. Só isso. Eu preciso ter uma vida verdadeira no Senhor. No Novo Testamento também somos o altar, é onde que eu falo que a gente é o sacrifício e somos o altar. 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se pertence a Deus, está fazendo coisa para Deus. Se é do Senhor, faz coisas para o Senhor. Se é coisas minha, eu faço as coisas para mim. Frutos da carne e frutos do Espírito. Então são convergentes. E aí quando a gente pega, por exemplo, 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O que Deus fala conosco? A autoexaminação, ele é algo importante, porque ele é condizente com o livre-arbítrio e traz uma reflexão de como está a minha vida perante o Senhor. Como está a minha vida perante o Senhor? Será que eu estou vivendo só no passado? Tem muitas cinzas no meu altar? Será que eu tenho oferecido sacrifício ao Deus que eu não conheço, de forma que eu não sei como fazer, e estou fazendo por fazer e achar que assim está tudo bem? Será que estou vivendo esse evangelho? O evangelho de não conhecer o Deus que eu sirvo, de não viver da forma que esse Deus que eu digo que eu sirvo manda eu viver? Porque essas questões, elas precisam estar claras. Hoje o que mais a gente vai encontrar é conversar com as pessoas do evangelho de Jesus e elas não sabem. É viver pessoas na liderança sem conhecer Cristo. Vai ensinar o que para o povo? É uma preocupação que vem a calhar, e a gente precisa entender, porque como eu vou fazer uma examinação de mim mesmo sem padrões? Aí eu vou dizer para vocês, o nosso órgão aí que a gente tem no país, o Inmetro, ele faz as medições das coisas e coloca um padrão de qualidade existente. E aí quando você compra um produto, como que você vai saber que esse produto está qualificado ou não? Então, por exemplo, imagine você comprar um celular que não tem tela. Imagine você comprar um celular que não liga, que não funciona. Aí você vai falar assim: esse celular está fora de padrão. Não está errado, vou devolver de novo. Não é assim, porque o padrão é que ele funcione. Você comprou algo para funcionar. Você pagou algo esperando que ele funcione. Como que eu vou examinar a mim mesmo se eu não tiver as Escrituras como padrão de vida para agradar a Deus? Porque o meu padrão de agradar a Deus cai na regra do que convém, e o que convém é aquilo que me agrada. Só que aquilo que me agrada nem sempre agrada a Deus. É esse o cuidado que a igreja precisa fazer. Eu vou fazer aqui porque Deus agrada. Mas que padrão é esse que você pegou que Deus agrada? Eu preciso entender, porque senão eu não vou conseguir agradar Deus que eu não conheço e servir um Senhor que eu não sei onde Ele está. Senão eu vou me apresentar como Caim apresentou diante de Deus. Caim foi diante de Deus? Foi. Ele montou o altar? Montou. Colocou a oferta? Colocou. Mas Deus não aceitou. Saul fez as coisas pensando... Saul, quando ele oferece o sacrifício a Deus, ele estava com boas intenções. Ele não estava com intenção ruim. Ele era um homem experiente, Deus o havia escolhido, ele conhecia o Senhor porque tinha vencido várias guerras, várias batalhas, várias lutas. Foi o primeiro rei que o povo teve, e ele teve esse privilégio. Então Saul, ele tinha uma bagagem de conhecer a Deus muito bem, mas houve um deslize porque ele tentou fazer do jeito dele, e Deus não quer isso de nós, né? Deus não espera que você invente as coisas para servi-lo. Deus espera que, conforme a sua palavra, a gente siga e viva, leia, entenda, compreenda e aplique na sua vida.
Então não é eu fazer do jeito que eu acho que é certo. Não, eu acho que é certo. Eu estou sentindo que é certo. Você não precisa sentir, você só precisa obedecer. Bota a emoção, vive a palavra diz que faz. É isso que eu preciso, porque em determinados momentos eu não vou querer, a minha carne vai querer me levar para lá, mas como eu entendi, eu só preciso obedecer. Na ocasião de Saul, o que Deus tinha mandado ele fazer? Vai, eu vou te entregar o inimigo nas suas mãos, destrói tudo. Era essa a palavra do Senhor. Esse era o sacrifício que Deus queria. Isso era o que Deus queria, que ele obedecesse a voz. O que Saul fez? Foi lá, destruiu a terra toda, matou todo mundo, quase todo mundo, pegou o melhor da terra, tudo que era bom e agradável aos olhos dele, para oferecer diante de Deus. Quando ele chega diante de Deus, Deus fala: eu não pedi para você fazer isso não, rejeito. Levantou Samuel vai lá. Saul perdeu o reino dele porque ele não me obedece. Já vou levantar outro, já estou providenciando outro para ficar no lugar que me obedeça. Simples. Então a gente precisa entender que boas intenções por si só não surtem efeito diante do Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos deixou a sua palavra para que eu e você a siga. Então eu não preciso ser criativo, eu preciso ser obediente. Eu não preciso inventar coisas para fazer para agradar a Deus, eu só preciso obedecer a Deus. É simples, eu não preciso fazer nada demais. Então o que Deus espera? Santificação, arrependimento e renovação. Preciso viver uma vida íntegra perante o Senhor. Preciso viver uma vida, um crente que se arrepende dos pecados que comete, das pedras que chutou, que não agradou o Senhor. Preciso viver uma vida de arrependimento e de contínua renovação na presença do Senhor. É isso que Deus espera. Mas para examinar o homem a si mesmo, eu preciso ter as Escrituras. O cristão precisa ter o conhecimento da palavra do Senhor. Senão, como ele vai agradar? Senão a gente vai ver um evangelho de muitas pessoas dizendo ser cristão sem a base bíblica, que é o mínimo do cristão. O mínimo de todo crente é a base da palavra. Sem ela, não há o evangelho de Cristo. Existe alguma coisa paralela que está infiltrada no meio do povo e que se parece, mas não é. Entende? Glória a Deus. Todo líquido branco é água? Pensa aí, todo líquido branco é água? É ou não? Todo líquido branco é água? É uma reflexão forte. Eu nunca parei para pensar, Deus escolheu aqui agora. Não é. Essa é a água. A pastora Fernanda trouxe para mim. Mas tem água sanitária, como eu falei, tem cloro, tem águas impuras, soro, tem um monte de coisa. Nem todo líquido branco é água. Agora, para dizer para você, o que diz a Bíblia, nem tudo aquilo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O próprio Jesus diz: apartai-vos de mim, maldito, que eu não os conheço. Ai, Senhor, mas eu expulsei os demônios. Ai, Senhor, mas eu fiz aquilo. Mas não conheceu a Deus. Quem que eram os filhos de Eli? Filhos de sacerdote, que viviam fazendo sacrifício. E Deus olha para ele e fala assim: eles não me conhecem. Então, minha amada igreja, leia a palavra do Senhor e viva o renovo de Deus sobre a sua vida. Fulano faz, o problema é dele. Siga a palavra do Senhor. Porque no dia do juízo, quem Deus vai cobrar, não dele, vai cobrar de nós, né? É cada um para a sua vida diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí, para poder dizer um pouquinho para a igreja, na palavra do Senhor, me adiantar e já partir para a Santa Ceia, eu busquei aqui um pouquinho, e Charles foi um dos pregadores que também falava sobre sacrifício, altar dos sacrifícios. O fogo não podia apagar a necessidade da renovação espiritual, o sacrifício aceito diante de Deus através de Cristo. A nossa vida, a gente precisa pensar que a nossa vida diante de Deus, ela tem que ter um sentido. Existe um sentido de você estar aqui hoje, você está cultuando a Deus. Existe um sentido de viver a Deus. Só que ele vai tornar mais visível a partir do momento em que nós, como igreja do Senhor, entendermos o que seria um culto racional diante de Deus, servir ao Senhor, adorar a Deus. E a gente vai ver que é menos nós e mais do Senhor.
a gente vai ver que é mais agradar a Deus do que agradar as pessoas. É gostoso viver em comunhão, mas o nosso altar ele não pode virar um palco para agradar as pessoas, porque se ele virar o palco, ele agrada o homem. Se a pregação começar a agradar o homem, ela deixa de ser a ministração e passa a ser os coaches, passa a ser os psicólogos. Eu fui uma vez num determinado local, e aí eu fui fazer uma determinada missão, e aí eu fiquei para concluir a missão, tive que ficar, e aí eu vi uma pessoa pregando, e a pessoa era um psicólogo, não tinha Bíblia, eram conselhos ali do psicólogo, não tinha Bíblia. Não vai dar, não roda. Que liberte a palavra. O psicólogo ele vai te ajudar em determinadas áreas da sua vida, mas libertação é só Jesus que dá para o homem, salvação é só Jesus que dá para o homem. Amém? Glória a Deus. A função do psicólogo, do médico são importantes, né? E cada um está no lugar que deve estar, mas no altar tem que ser pastor, no altar tem que ser o servo escolhido do Senhor pregando a palavra de Deus, porque senão vai misturar, e aí a gente deixa muitas coisas. O louvor tem que ser para Deus, a igreja tem que acompanhar a Deus para agradar ao Senhor, porque senão vai virar um palco, um show. Ao invés de virar um culto ao Senhor, é uma confraternização entre irmãos, um encontro entre irmãos, e isso me preocupa, porque nós somos um organismo vivo e a igreja precisa estar viva. Amém? E a partir desse momento eu quero passar para finalizar o culto com a Santa Ceia, que o Espírito Santo de Deus possa, de uma maneira leve, gostosa, abençoada, dizer para todos nós nessa noite: busque o renovo do Senhor, busque o renovo de Deus. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã da sua vida. Deus te usou hoje, amanhã tem coisa nova para te dar na sua vida. Não se apegue ao passado, se apegue àquilo que Deus pode fazer, mesmo que você não entenda. Se disponha diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Partir para um momento especial da Santa Ceia, para a gente finalizar esse culto nessa noite. E é gratificante a gente busque muito na sua casa, no seu lar, né? Fala com Deus, fala: Senhor, eu quero viver algo novo, e peço ao Senhor, não quero ficar para trás, Senhor, não quero ficar. E não é só oferecer o sacrifício, Deus tem que aceitar. É algo a mais que eu preciso me preocupar. Foi o tempo que se preocupava, não, só vou oferecer. Não é assim. Não é você chegar, não sei se alguém teve algum exemplo assim, né, em casa. Sabe que é dia que você chega em casa e quer fazer uma comida e fala assim: vou fazer aqui, quem quiser que coma, né? Com Deus não funciona, né? Eu estou trazendo uma prática do dia a dia para dizer assim para você: tem dia que você não quer fazer nada, aí você faz um miojo lá, põe lá, quem quiser comer que coma, estou indo, né? Mas por que? Você está cansado, porque você está passando, né? Você quer ficar livre daquilo ali, quer resolver sua vida e ir embora. Com Deus não funciona. Com Deus todo dia você tem que limpar, colocar linha nova, colocar o sacrifício do jeitinho que Deus quer, para que o fogo santo desça na sua vida. O relaxamento é o que nos faz viver com o altar cheio de cinza. Maldito o obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ele coloca de maldito, é uma coisa pesada demais, porque maldito naquela época eram aquelas pessoas que morriam na cruz, como Jesus morreu, como todos que morreram eram tidos como maldito. Então ele coloca: maldito o obreiro que faz a obra de Deus relaxadamente. Ele coloca assim: não faça a obra do Senhor de qualquer jeito, porque nós estamos diante de um Deus que ele enxerga além da aparência. Então, se eu chegar e colocar diante de Deus um coração ruim, será rejeitado na íntegra. Então não adianta sentar e tocar, não é isso. Deus não vai ouvir música, Deus ouve o nosso coração. Não adianta chegar aqui, vou fazer a obra que eu tenho que fazer, porque não tem ninguém para fazer. Não, vai ser rejeitado diante do Senhor. Mas para chegar nesse nível, tem que conhecer o Deus que você serve. Amém? Porque aí você vai ter um carinho de falar: Deus, estou entrando na tua presença e vou fazer o meu melhor aqui, mas não é o seu melhor assim, de qualquer jeito. Estou fazendo. Não vai do jeito que Deus agrada.
Você pegar ali, você vai ver que na hora que você pode estar caindo. Na hora que você pegar com o temor de Deus, eu te renovo, pelo menos você entregar aquele sacrifício a Deus. É uma coisa assim, especial para quem vive. Espero que a igreja venha viver algo novo de Deus, de ter esse contato íntimo com o Senhor.